John Wayne Gacy, o palhaço assassino. Ele escondeu seus crimes por anos, vivendo como um respeitado membro da comunidade. Entre 1972 e 1978, ele matou pelo menos 33 jovens. Mas o desaparecimento de um rapaz acionou a investigação que desvendaria um dos maiores horrores da história dos Estados Unidos. Além de enterrar suas vítimas em sua própria casa, ele ainda fazia festas por cima dos cadáveres enterrados. No episódio de hoje, vamos mergulhar na história sombria por trás dos atos do palhaço assassino. Após isso, você nunca mais vai esquecer essa história. Bem-vindo, intrépidos amigos. Meu nome é Danilo Távora, sou delegado de polícia e vocês estão na série Investigação Especial. Antes de continuar, faça a inscrição, deem like, compartilha e permaneça até o fim. Vocês não se arrependerão, eu prometo. Mas afinal, quem era John Wayne Gacy? John nasceu em 17 de março de 1942, em Chicago, Estados Unidos. Ele foi o segundo filho dos irlandeses Marion e Lan Robson. Sua família era devota ao catolicismo e morou por um bom tempo em um bairro de classe média ao norte de Chicago. Em sua juventude, John trabalhou em diversos empregos de meio período, como vendedor de jornais, empacotador e balconista em uma marcenaria. Na escola, seus professores e colegas não possuíam reclamações contra ele. Ele sempre se mostrava como um jovem enérgico e até mesmo participativo no grupo de escoteiros locais. Aos 11 anos, John foi atingido na cabeça por um dos balanços com os quais brincava. E o acidente o fez sofrer desmaios frequentes por 5 anos. Aos 16 anos, foi descoberto que aquele acidente havia causado nele um coágulo de sangue no cérebro. E os tratamentos indicados foram realizados, mas seus problemas não pararam por aí. Depois, John desenvolveu uma doença cardíaca, sendo internado várias vezes. Durante a adolescência, sua relação com o pai ficou instável. Um fato que o abalou profundamente, pois ele sempre buscava a aprovação do pai. Como o pai era alcoólatra e agressivo, o relacionamento se tornou bastante complicado. Na fase escolar, John mudou de várias escolas, até se formar e sair de casa em direção a Las Vegas. Lá, conseguiu um emprego como zelador em uma funerária, mas sua vida se tornou extremamente difícil. Todo o dinheiro que conseguiu economizar foi usado para comprar uma passagem de volta para Chicago, onde retornou à casa dos pais. Em 1960, John se formou em administração e mais tarde conseguiu um emprego na empresa The Bus Show, onde se destacou e foi transferido para gerenciar uma loja de roupas masculina, na cidade de Springfield, no estado de Illinois. Em setembro de 1964, John se casou com Marilyn Mars, filha dos donos de uma franquia de restaurante e fast food. Seu sogro ofereceu a ele um emprego em uma das suas franquias, fato que fez o casal se mudar. Aquela fase da vida de John foi extremamente empolgante. Além de cuidar dos negócios da família, ele também costumava viajar muito. Durante uma festa de família, seu pai se desculpou pelos abusos físicos e emocionais e disse que acreditava ter estado o tempo todo errado sobre John. Contudo, alguns rumores se espalharam pelos clubes dos quais John participava. John era homossexual e estava se envolvendo com meninos que trabalhavam com ele nas franquias do seu sogro. Em maio de 1968, seu círculo de amigos e conhecidos descobriram que John tinha sido acusado de sodomizar um adolescente chamado Mark. Durante esse processo, John argumentou que não foi crime e que a relação ocorreu em troca de dinheiro por parte de Mark e que aquilo estava sendo armado pelos seus colegas de clube. 4 meses depois, John foi acusado de pagar a um rapaz chamado Anderson, de apenas 18 anos, para que espancasse Mark Miller. Posteriormente, a justiça pediu para que testes fossem feitos com John e o resultado foi que ele possuía uma personalidade antissocial. A sentença de John foi de 10 anos em um reformatório no estado de Iowa. Na época, ele tinha apenas 26 anos e sua prisão resultou em divórcio e na perda da vida confortável que levava. Durante o tempo que ficou preso, seu pai morreu, levando a semanas de depressão, provavelmente por sentir uma grande culpa por não ter resolvido questões com seu pai antes de sua morte. Em 18 de junho de 1970, ele foi liberado em liberdade condicional devido ao bom comportamento. Retornou a Chicago com o plano de recomeçar sua vida e conseguiu um emprego como chefe de cozinha em um restaurante local. Após 4 meses na casa de sua mãe, John comprou uma casa na avenida West Summerday, em um bairro agradável com famílias estruturadas. Ele rapidamente fez amigos que integraram a vizinhança em festas e churrascos, sem que ninguém soubesse de seu passado criminal. No entanto, após um tempo, John foi acusado de forçar um menino a realizar atos sexuais, mas a acusação foi retirada quando a vítima não compareceu. Em 1º de junho de 1972, ele casou novamente com Carol Hoff, uma recém-divorciada com 2 filhas, e rapidamente reconstruiu sua família. As primeiras evidências dos crimes. É válido dizer que, entre o início e o fim da década de 70, todo jovem americano sentia orgulho de seu carro
E isso não era diferente para um garoto chamado Johnny, de 17 anos. Johnny tinha um Dodge de 68 e era conhecido por estar sempre rondando a região de Norwood Park Township, em Chicago. No entanto, não era nada fácil manter um Dodge como aquele. Assim, ele eventualmente encontrou um emprego na empresa chamada PDM, que significava Pintura, Decoração e Manutenção. Era um bom trabalho para Johnny, que tinha amizades com vários colegas da mesma idade, e principalmente com seu patrão, John. Porém, isso mudou quando no dia 31 de julho de 1975, por algum motivo, John se recusou a pagá-lo. Diante da situação injusta, Johnny e mais 2 amigos foram até a residência do homem para cobrá-lo. Em pouco tempo, no local, uma discussão se iniciou e Johnny ameaçou seu patrão ao dizer que denunciaria ele por falta de declaração de impostos. John ficou furioso e disse que não pagaria Johnny no momento, mas que estava disposto a fazer um acordo. Logo após, os garotos saíram da residência e Johnny deixou seus 2 amigos em casa. Porém, depois daquilo, Johnny jamais será visto novamente com vida. Estranhamente, seu Dodge foi encontrado abandonado, com as chaves na ignição e juntamente a seus pertences pessoais. Quando o pai de Johnny relatou o desaparecimento de seu filho para as autoridades, ele indicou John como principal suspeito. Quando questionado, John convenceu os investigadores de que houve uma visita de Johnny, mas que eles haviam chegado a um acordo e que, depois disso, nunca mais se viram. Esse relato também foi confirmado pelos amigos do jovem, e assim o caso ficaria marcado como uma suposta fuga. Mesmo assim, nos 3 anos seguintes, a família de Johnny telefonou mais de 100 vezes para as autoridades, alegando que John estava sim envolvido no caso do desaparecimento. No entanto, essas ligações não foram suficientes e John acabou não sendo devidamente investigado na época. Em julho de 76, Michael Bonney, que tinha apenas 17 anos, estava trabalhando em um projeto de restauração de uma jukebox, quando desapareceu. O garoto amava seu trabalho como carpinteiro, sempre procurando serviços que lhe garantissem uma relação e um desafio com a madeira, buscando atingir o melhor resultado. Quando seu desaparecimento foi investigado, a polícia descobriu que ele havia sido visto pela última vez em direção à estação ferroviária de Chicago. Por esse motivo, os investigadores consideraram o caso como uma simples fuga, algo que até então era muito comum na época. No entanto, o Departamento de Polícia de Chicago notou que Michael estava entrando em uma lista onde havia mais 3 desaparecidos, sendo Daryl Sanson, 18 anos, Randall Hayter, 15 anos, Samuel Stetton, 14 anos. E todos eles apresentavam semelhanças entre si, desde a sua aparência física até o estado social, mas nada foi feito quanto a isso. Nessa mesma situação, temos o William, que vivia nas ruas do bairro Uptown, em Chicago. Ele foi preso por roubar uma bolsa e pouco tempo depois foi preso novamente por ter sido pego portando uma arma. Ainda com a sua pouca idade, William já se provou ser um garoto bem problemático. E esses mesmos problemas o levaram para as ruas de Uptown, onde organizava trabalhos extras como organizador de encontros homossexuais com clientes adultos que procuravam prazer com garotos mais jovens. William seria visto pela última vez no dia 13 de julho de 76, quando saiu de casa em direção a mais um dia de trabalho extra. Nos meses seguintes, mais 6 jovens garotos desapareceram das ruas de Chicago, sem que ninguém suspeitasse o que poderia ter acontecido com eles. Sendo que 2 desses jovens eram amigos, sendo Kenneth Parker, Michael Marino, que seriam vistos pela última vez na estrada de Clark, em Chicago. Dessa forma, enquanto essa série de desaparecimentos ocorria, tudo continuava normal na empreiteira PDM, onde Gregory, 17 anos, estava feliz com seu recém-trabalho, muito bem remunerado. Às vezes ajudava seu patrão, John, com tarefas fora da empreiteira. A maioria delas se resumia em cavar buracos para que John instalasse telhas e drenagem em sua residência. E embora o serviço fosse trabalhoso, Gregory não se importava, pois desejava apenas o dinheiro para investir em seu carro, um Pontiac de 66. Infelizmente, seu sonho nunca aconteceu, já que na noite do dia 2 de dezembro de 76, após sair de um encontro com sua namorada, ele nunca mais teria sido visto. Quando seus familiares relataram o desaparecimento, a polícia rapidamente localizou seu Pontiac, estacionado em um lugar pacato na vila de Niles, em Illinois. Os familiares questionaram John sobre o paradeiro do garoto, mas ele disse que Gregory havia deixado uma mensagem eletrônica, alegando uma possível fuga. Ao ser questionado se poderia reproduzir a tal mensagem, John disse que já tinha apagado tudo. Nos meses seguintes, John Cis, de 19 anos, e o filho de um sargento da polícia de Chicago, Robert Giroy, 18 anos, simplesmente sumiram. As buscas por Robert foram feitas em grande escala, mas nenhum vestígio de seu paradeiro foi encontrado. Nessa altura, já estava evidente que uma grande onda de desaparecimento de jovens garotos estava acontecendo. As autoridades de Chicago
não perceberam os sinais. Foi então que, na primeira semana de janeiro de 78, as autoridades do município de Norwood Park Township bateram na porta da casa de John, que ficava localizada na avenida West Summerday. Para sua surpresa, John foi informado que estava sendo acusado de agressão sexual contra um garoto chamado Robert. De acordo com o jovem, em dezembro do ano anterior, John havia sequestrado ele em um ponto de ônibus sob a mira de uma arma. Ao ser levado para a residência do sequestrador, Robert relatou que foi violentado, torturado e afogado repetidas vezes em uma banheira. Ademais, relatou que, no decorrer das agressões, John costumava ridicularizar sua fisionomia. Também afirmou em suas declarações que a tortura havia atingido patamares tão altos que tudo que eu conseguia implorar a John era que ele tirasse logo minha vida. Segundo parece, John teria libertado o jovem sob a condição de que ele não buscasse as autoridades, uma vez que ninguém confiaria nele. Uma breve explicação sobre o crime de tortura aqui no Brasil. O crime de tortura aqui no Brasil está previsto na Lei 9.455 de 97. Ocorre quando alguém causa intenso sofrimento físico ou mental a uma pessoa com o objetivo de obter informações, confissões, aplicar castigo pessoal ou como forma de discriminação. Existem diferentes formas de tortura, como praticado por autoridades públicas ou particulares. O crime é considerado grave e inafiançável, com pena de reclusão que pode variar entre 2 a 8 anos. E em caso de morte da vítima, pode chegar até 30 anos. Além disso, a tortura pode ser qualificada como cometida por agentes públicos, ou se resultar em lesões graves ou morte. Voltando. Durante seu interrogatório, John defendeu que o relacionamento com Robert foi um tipo de sexo escravo, mas que foi consensual. No entanto, ele afirmou que aquilo só estava ocorrendo porque Robert se recusou a pagar pelo ato. A polícia acabou aceitando a narrativa. Para eles, era apenas mais um desentendimento entre homossexuais. E segundo consta, o caso foi suspenso, esperando novas provas. Aqui no Brasil, o inquérito policial não pode ser arquivado diretamente pela polícia. Apenas o Ministério Público tem o poder de solicitar o arquivamento de um inquérito. A decisão final cabe ao juiz. O delegado de polícia conduz as investigações, mas se entender que não há indício suficiente de crime, ele encaminha um inquérito no Ministério Público, que pode, então, pedir o arquivamento ao juiz. Mas somente o juiz pode determinar o arquivamento do inquérito após a manifestação do Ministério Público. Contra John, em fevereiro de 78, a esposa de Willie Candrid, de 19 anos, relatou às autoridades que seu marido havia desaparecido depois de sair em direção a um bar próximo à sua residência. Naquela ocasião, ela também mencionou que Willie havia dito que tinha encontrado um homem chamado John. Quando as autoridades o interrogaram, ele foi rapidamente descartado como suspeito do envolvimento do desaparecimento do garoto. No entanto, em julho, um homem chamado Jeffrey Hingis, de 26 anos, apareceu na porta da casa de sua namorada, repleto de hematomas brutais. Segundo ele, não conseguia se lembrar de tudo o que havia acontecido, mas sabia que tinha sido sequestrado, torturado e violentado. Na delegacia, as autoridades não puderam fazer muita coisa devido à falta de provas. No entanto, nos dias seguintes, através das poucas lembranças, Jeffrey e seus amigos vigiaram as ruas que se lembrava de ter passado como um agressor. Assim, avistaram um veículo idêntico a que Jeffrey recordava. Ao seguirem o veículo, foram levados até a porta da casa de John. Jeffrey relataria mais tarde que, ao entrar no veículo de John, ele foi deixado inconsciente com algum tipo de droga, que foi provado ser clorofórmio. Depois disso, Jeffrey só acordou na residência do seu sequestrador, onde se viu amarrado a uma coluna de cimento, com as mãos presas. Nas horas seguintes, ele foi violentado, torturado de diversas maneiras sádicas, para no final ser descartado inconsciente no Parque Lincoln. Diante dessas informações, John foi investigado e posteriormente foi julgado por agressão sexual. Aqui no Brasil, seria estupro de vulnerável, considerando que a vítima estava inconsciente. John respondeu às acusações em liberdade. E mesmo com tudo isso acontecendo, os desaparecimentos continuaram a ocorrer em uma velocidade absurda. O primeiro dessa época foi Timothy Uruk, de 20 anos, que desapareceu depois de dizer a seus amigos que havia encontrado emprego em uma empreiteira em Chicago. No começo de novembro de 78, o pai de Franklin, de 19 anos, relatou que seu filho teria desaparecido. E segundo o homem, ele tinha visto Frank caminhando pela última vez na Avenida Foster, em Chicago, 12 dias depois. O desaparecimento de James Mazara, de 20 anos, também foi informado. Segundo os relatos dos familiares, ele havia dito à sua mãe que estava trabalhando em uma empreiteira e que o emprego era bom. James foi visto pela última vez indo em direção à praça Bughausen, em Chicago. E nesse momento, houve um significativo aumento do número de vítimas. Curiosamente, mesmo com a polícia cada vez mais próxima, se pensarmos logicamente, o mais prudente seria que John parasse com os assassinatos para não levantar suspeitas, certo? Então, por que John não parou? Ninguém sabe ao certo. Algumas teorias podem ser levantadas.
Ele simplesmente poderia estar gostando de ser reconhecido por tudo que havia feito, ou ele cometeu os crimes para evidenciar sua presença, ou até mesmo uma brincadeira para chamar a atenção de quem está procurando. Também não descartaria o prazer da adrenalina, pois a possibilidade de ser encontrado o dava prazer. Mas uma coisa pareceu ser óbvia: ele entendia o quanto seu esconderijo era bom. Naquela altura, o número de desaparecimentos era altíssimo, mas o perfil das vítimas fazia delas pessoas que possivelmente haviam fugido de suas vidas precárias em Chicago na década de 70. E infelizmente parecia ser assim que a polícia olhava para esses casos, considerando o registro de garotos desaparecidos, que também era alto em outros estados. Além disso, não poderia haver crime sem um corpo. Neste momento, tudo parecia sem esperanças. Mas, por sorte, um caso em especial mudaria o desfecho dessa história para sempre. O crime que fez mudar tudo. Na segunda-feira, dia 11 de dezembro de 78, foi um dia bem frio para os moradores de uma cidade de Chicago, principalmente para o jovem funcionário da farmácia Nisson, Kim Byers, 17 anos, que durante o dia, devido ao frio, precisou pegar o casaco emprestado de seu colega de trabalho, Robert Pist. Os dois eram bons amigos, e Kim gostava de Robert romanticamente. Embora fosse mais novo, ele também apresentava um físico e uma maturidade de alguém mais velho. Robert estava há um pouco mais de um ano trabalhando na farmácia. Recentemente tinha pedido um aumento que foi negado. Por isso, naquele momento, ele queria encontrar um emprego extra ou até mesmo um novo local de trabalho. Boa parte do desejo de um salário melhor vinha daquele comum interesse dos jovens na década de 70. Robert estava prestes a fazer 16 anos e desejava comprar um Jeep, pois amava acampar e passar um tempo na natureza. Assim como todos os dias, por volta das 6 horas da tarde, a mãe de Robert o levou para a farmácia de som, onde começaria seu turno. Antes de sair de casa, Elizabeth, a mãe de Robert, mostrou a ele o bolo que havia comprado para seu aniversário de 16 anos. O filho ficou muito animado ao saber que a festa começaria depois que ele chegasse do trabalho, às 9 horas da noite. Quando Robert chegou na farmácia, avistou Kim trabalhando no balcão de entrada. Ele não perdeu tempo e seguiu para os setores de produtos. Durante as horas seguintes, a farmácia recebeu vários clientes, incluindo John, que era amigo do dono da farmácia, Phil Torf. Os dois conversaram sobre as suas próprias empresas, chegando a comentar que gostava de contratar jovens, pois a rotatividade era grande. Em algum momento, John disse que seus funcionários estavam recebendo $400 por semana, e Robert Pist ouviu aquilo, mas não disse nada. Provavelmente o seu salário era bem menor. Por volta das 7h15 da noite, John saiu da loja e acabou deixando para trás uma agenda marrom. O gerente Phil Torf pensou em ligar para seu amigo, mas desistiu da ideia, ao imaginar que ele voltaria para buscá-lo. Um tempo depois, John retornou para buscar sua agenda e Robert estava no caixa. Aquela vez, John ficou 45 minutos na farmácia, percorrendo os corredores e conversando com Phil. Às 8h55 da noite, Elizabeth chegou para buscar seu filho, mas Robert disse que havia coisas para fazer. 4 minutos depois, ele pegou o casaco que havia emprestado a Kim e pediu que ele cuidasse do caixa, também informando a mãe que tinha um empreiteiro querendo falar com ele sobre trabalho. Antes de sair, Robert garantiu que voltaria em breve. Elizabeth esperou seu filho por alguns minutos, mas embora estivesse preocupada, decidiu retornar para sua casa e buscá-lo mais tarde. Chegou a hora, você já sabe qual é a hora. Chegou a parte que eu mais gosto, sempre será a parte que eu mais gosto. Como foi a investigação e a prisão de um dos casos criminais mais importantes de Chicago de toda a América. Quando Elizabeth retornou para buscar seu filho, ela procurou por Robert em cada canto lá de fora da farmácia, mas não encontrou nenhum sinal do garoto. Eventualmente, o departamento de polícia de Des Plaines foi acionado, mas informou que, devido à hora, não havia ninguém para lidar com o caso do desaparecimento. O registro de ocorrência foi feito e colocado em cima da mesa do tenente Joseph, que chegou para trabalhar às 7h30 da manhã do dia seguinte. Enquanto isso, os familiares de Robert acreditavam fielmente que o garoto havia sido sequestrado e que estava sendo mantido em cativeiro pelo empreiteiro John, o qual sabia que havia visitado a farmácia naquela noite. Quando o caso começou a ser investigado por Joseph, ele passou a desconfiar e pedir ajuda para o policial Ronald, que ficaria designado a estudar os passos de John. Ronald então interrogou Kim Byers e procurou pelos registros da empresa de empreiteiro do suspeito. Enquanto isso, os outros agentes da delegacia investigaram o passado de John, descobrindo que ele havia sido posto em liberdade condicional em junho de 70 e o motivo da prisão era referente a crime sexual. Os investigadores ficaram preocupados, pois os registros criminais estendiam para os outros históricos de desvio sexual e comportamento violento. Assim, Joseph e outros policiais foram finalmente até a residência de John. Lá, eles informaram aos suspeitos sobre o desaparecimento de Robert Pist. Em resposta, John confirmou sua presença na farmácia na noite do desaparecimento, mas negou ter tido contato com os funcionários do estabelecimento.
Ao ser solicitado na delegacia para esclarecer os fatos, John disse que não podia ir naquele momento, pois um familiar havia recentemente morrido e só iria depois de tudo estivesse resolvido em relação ao enterro. Curiosamente, John cumpriu essa promessa, mas só chegou na delegacia por volta das 3 horas da manhã, onde afirmou que se atrasou porque o seu carro havia atolado na lama. De fato, seu casaco e bota estavam repletos de lama seca. O policial de plantão disse que não havia nenhum investigador no local e que ele deveria retornar na parte da manhã, algo que John evitaria ao máximo. Assim, no dia seguinte, o tenente Joseph continuou investigando o suspeito e ficou surpreso pelo fato que John era um homem considerado importante na comunidade, de modo que seu passado costumava ser ignorado ou até mesmo encoberto. Com uma boa quantidade de provas angariadas, o policial conseguiu emitir um mandado de busca para a residência de John. Porém, o mandado só foi aplicado no dia 3 de dezembro de 78. No mesmo dia, John foi chamado novamente para prestar depoimento na delegacia. Ele compareceu no local espontaneamente, mas evitou mencionar informações importantes para a polícia, principalmente depois que ficou com raiva, pois soube que sua casa seria alvo de busca e apreensão. Quando sua residência foi alvo de busca, eles caminharam diretamente para os quartos. Neles, os oficiais encontraram vários quadros de palhaços, trazendo à investigação um clima bem sinistro. Ali, eles também apreenderam diversos itens, como uma caixa de joias e uma carteira de motorista. Além disso, foram encontrados vários anéis, sendo que um em particular chamou a atenção. O anel possui uma gravação que dizia Escola Secundária Main West, e ao lado havia umas iniciais. Junto aos itens também foram apreendidos várias outras evidências, como filmes pornográficos, maconha, livros eróticos, algemas, uma pistola italiana, distintivo de polícia, um vibrador, uma seringa hipodérmica, roupas masculinas pequenas, entre outros itens. A última evidência que mais chamou atenção foi um recibo com o número da farmácia Nisson, no nome de Kim Byers, ao lado de uma corda de nylon. Após as buscas, 3 automóveis da empresa de John foram apreendidos para serem periciados, bem como o seu Oldsmobile Delta 88, no qual foi encontrada uma mecha de cabelo, o que seria levado para análise de DNA. No fim daquele dia das buscas, um odor foi sentido pelos oficiais presentes no local, que ao seguirem chegaram até um alçapão, onde se depararam com uma terra salpicada de cal. Já na delegacia, em virtude da falta de dados importantes durante o interrogatório proveniente de John, as autoridades se foram obrigadas a liberá-lo até que os resultados dos testes das investigações fossem divulgados. No entanto, eles colocaram John sob vigilância de 24 horas. Vale ressaltar que aqui no Brasil não existe essa previsão legal para uma vigilância dessa forma, apenas como forma de obter outras provas. Os dias seguintes foram difíceis para o suspeito, que era seguido em cada canto da cidade. Inicialmente, John tentou lidar com a situação de uma forma espirituosa, oferecendo café ou lanche para seus policiais. Até mesmo aconteceu um dia em que eles tomaram café junto com John. No entanto, ao longo do tempo, estava claro que John parecia, a cada dia, perder mais sua imagem de bom moço. Um exemplo disso foi quando, do nada, ele começou a acelerar em alta velocidade pela cidade, na tentativa de despistar a polícia. Mesmo assim, as autoridades não se abalaram com seu comportamento. Enquanto aquilo acontecia, os amigos e familiares de John eram chamados para a delegacia, onde eram questionados sobre seu comportamento e passado conturbado. Naqueles depoimentos, ficou claro para todos que John estava sendo acusado de sequestro, algo que parecia inacreditável de se ouvir. Foi então que, durante todo esse processo, alguns investigadores descobriram que o anel da escola secundária Main West, encontrado na residência de John, pertencia, na verdade, a John Allen Sick, desaparecido em 77. Além disso, as autoridades observavam que havia 3 outros jovens desaparecidos que, coincidentemente, trabalhavam com John no ano em que sumiram. Ou seja, o suspeito agora estava conectado não somente a um desaparecimento, mas a 5 casos abertos. No entanto, a evidência mais comprometedora foi o recibo da farmácia de Kim Byers, encontrado no lixo da residência de John durante a primeira investigação. Quando questionado pelos investigadores, Kim informou que havia colocado aquele mesmo recibo no bolso do casaco que tinha pegado emprestado com Robert Pist durante o trabalho, mas que havia devolvido o casaco a ele mesmo na noite do seu desaparecimento. Diante dessas descobertas, seria uma questão de tempo até que o mandado de prisão ocorresse, mas, para a surpresa de todos, o próprio suspeito ajudaria com isso. Entenda, ocorreu porque, devido à pressão policial, John estava próximo do seu limite psicológico. No fim da noite de 20 de dezembro de 78, ele foi até o escritório do seu advogado, Sam Miante, que se deparou com seu cliente bastante ansioso. Ao chegar, John logo começou a beber incontrolavelmente e confessou que havia algo importante para contar. Ele então apontou um artigo do jornal presente na mesa do seu advogado, referente ao desaparecimento de Robert Pist.
Em seguida, informou que o garoto estava morto em um rio. Sam ficou desnorteado ao ouvir aquilo. No entanto, aquilo era apenas o começo, pois nas horas seguintes, John fez uma confissão onde alegou ter assassinado pelo menos 30 pessoas. De acordo com ele, a maioria estava enterrada em seu porão, sem descrever o local exato. Quando Sam perguntou quem eram aquelas pessoas, John a descreveu apenas como prostitutos, traficantes e mentirosos. Eventualmente, devido ao álcool em excesso, ele acabou adormecendo no sofá por algumas horas. Mas ao acordar, Sam imediatamente passou a conciliar como advogado para a cliente. No entanto, John ignorou tudo e saiu desnorteado, afirmando que tinha negócio para resolver. Os policiais que o vigiavam o seguiram, mas havia nevado muito naquela noite, o que provou ser difícil para acompanhá-lo. John então dirigiu até um posto de gasolina na Avenida Hinks, onde deu a um jovem aleatório pacote de droga que estava levando em seu bolso, alegando que a polícia estava atrás dele e que não podia ser visto com aquilo. Obviamente, embora os policiais estivessem longe, eles viram a ação e imediatamente pararam no estabelecimento. No entanto, John seguiu com sua fuga, totalmente em pânico, até que, poucos quilômetros depois, foi rendido por mais viaturas e policiais armados, sendo então preso sob acusação de porte de drogas. Durante o trajeto até a delegacia, os policiais do caso de Robert Pish já haviam solicitado um segundo mandado de busca para a residência de John, pois acreditavam que havia algo a mais a ser descoberto, principalmente em referência ao cheiro estranho que emanava do local. Para descobrir mais sobre aquilo, eles chamaram o médico forense Robert Stein, que tinha como objetivo auxiliar nas buscas com o intuito de encontrar o cadáver. Durante a busca, um dos oficiais deu descarga em um vaso sanitário e pôde sentir um cheiro estranho vindo dos tubos da residência. O odor era familiar e Robert Stein logo confirmou que se tratava do cheiro de decomposição. Além disso, a área de origem do odor apontava diretamente para o mesmo local em que aquele alçapão levava a um lugar repleto de terra e cal. Assim, sob a supervisão de Robert Stein, toda a área foi cavada de forma cuidadosa e lá foram encontrados os primeiros corpos. Quando apresentado o que teria sido achado, finalmente John confessou aos investigadores que havia matado cerca de 30 pessoas e que a maioria delas estava enterrada sob aquele espaço em sua residência. Enquanto as escavações aconteciam, John explicou seus crimes. Eu os algemava e depois os estuprava. Enfiava as meias ou cuecas em suas gargantas para, em seguida, estrangulá-los com uma corda enquanto eram violentados. Em alguns casos, eu ficava cerca de um dia com o cadáver ao lado de minha cama até finalmente enterrá-lo. Ele também relatou que, em seus últimos homicídios, estava matando de maneira descontrolada e que, logo após o crime, já descartava o corpo. Inclusive, essa informação foi confirmada pelo fato de que muitos corpos foram encontrados praticamente juntos, o que indicava que haviam sido mortos no mesmo dia. Quando questionado sobre aquilo, ele explicou que, de fato, houve noites em que matou 2 vezes, mas também afirmou que, em alguns casos, decidiu enterrar ao mesmo local devido à falta de espaço. 3 dias depois do Natal de dezembro de 78, a polícia removeu cerca de 27 corpos da residência de John. Todo o processo foi registrado pela mídia, o que fez com que o Natal de 78 fosse algo extremamente mórbido para todas as pessoas que acompanhavam o caso pela televisão. Coincidentemente, enquanto a escavação acontecia, o corpo de Frank Lingen foi encontrado no rio, mas a princípio aquilo não foi conectado ao evento. Foi apenas quando a carteira de motorista de Frank foi encontrada na residência de John que eles entenderam que o criminoso estava começando a descartar os corpos no rio. Inclusive, no mesmo dia, o corpo de James Mezzara também foi retirado do rio. Na autópsia, foi descoberto que a causa da morte de James havia sido a cueca presa em sua garganta, ou seja, ele morreu de maneira lenta e agonizante. Até o final de fevereiro de 79, mais corpos foram encontrados no pátio repleto de concreto da residência de John. Mais tarde, o 31º corpo foi encontrado no rio Illinois, sendo ele o Timothy O'Hull, desaparecido há cerca de 3 meses. Depois que todos os corpos foram retirados, a residência de John foi demolida. No entanto, algo assombrava os investigadores: o fato de que o corpo de Robert Pish ainda não havia sido encontrado. Essa dúvida se estenderia até abril daquele ano, quando seu corpo foi localizado ao longo do rio Illinois, na represa. O motivo para a demora do achado acredita-se que tenha sido por conta de que o corpo pode ter ficado preso em algum ponto do rio. Na autópsia, foi descoberto que a causa da morte havia sido por causa de um monte de toalhas alojadas de forma violenta em sua garganta. A família de Pish ficou arrasada com a descoberta e entrou com um processo de 85 milhões de dólares contra o Conselho de Liberdade Condicional de Illinois de Chicago por negligência, ao deixarem um criminoso tão perigoso ficar livre por tanto tempo. Inclusive, ações como essa seria interessante para que no Brasil prestassem mais atenção em casos parecidos.
A polícia continuou a investigar os vestígios dos crimes de John. E naquele momento, os jornais de toda a imprensa de Chicago já haviam detalhado os horrores causados pela Cleone. Com certeza, a essa altura do vídeo, além das cenas horríveis que já devem estar em suas mentes, vocês devem estar se perguntando uma coisa: o porquê do apelido Palhaço Assassino. Apesar de ter sido achado uns quadros de palhaço, não foi só por isso. Então vamos lá. Primeiros crimes e motivo do nome Palhaço Assassino. Depois da prisão de John, todos os crimes foram revelados, incluindo o primeiro, na época em que ainda era casado com Caroline, essa que tinha reclamado de um odor que ela achava ser de algum roedor ou animal morto nas paredes sobre a casa onde vivia. John, no entanto, desconversou e acalmou as desconfianças da mulher, mas o mau cheiro vinha do corpo de sua primeira vítima, Timothy. Naquele período, era comum que homossexuais organizassem festas e churrascos na casa de John, chegando a receber até 300 pessoas. As festas foram se tornando populares e fizeram o nome de John ser memorável na comunidade. Em 74, ele abriu uma empreiteira, onde seus funcionários eram adolescentes que buscavam desesperadamente por empregos. Muitas pessoas questionaram por que ele contratava jovens inexperientes, e John respondia que a mão de obra era mais barata. No entanto, sua esposa logo suspeitou que não era esse o verdadeiro motivo. Em 75, o casal se separou devido à instabilidade emocional e sexual de John, que não conseguia se controlar, sendo visto várias vezes quebrando móveis e irritado. No entanto, o verdadeiro motivo do divórcio foi o fato de John ter abandonado completamente as relações sexuais com sua esposa e, ocasionalmente, chegar em casa acompanhado de homens. A mulher também encontrou várias vezes revistas de homens nus entre os pertences de seu marido. Na época, o divórcio não a levou a deixar imediatamente a casa, permanecendo até 2 de março de 76, quando Caroline finalmente saiu da residência. Naquela época, já havia 3 vítimas enterradas no fundo da casa. Embora o fim do casamento tenha abalado sua reputação, John decidiu apostar na aproximação com a polícia, apresentando-se como uma figura de destaque em projetos voluntários e atividades comunitárias. Sua posição entre os demais o fez ser notado por Robert Malwick, membro do Comitê Distrital Democrata Norwood Park, que o considerou uma pessoa importante para ter na equipe. John impressionou ainda mais Robert quando, em uma ocasião, apareceu vestido de palhaço, animando diversas crianças da comunidade em festas e hospitais. O apelo comunitário de John era grande, e ele chegou a criar um nome artístico para si mesmo: Pogo, o Palhaço. Tá aí o apelido. Em 75, ele se tornou o tesoureiro do partido, mas seus impulsos sexuais não foram controlados. John tentou abusar de Tony, de apenas 16 anos. Ele era um membro do grupo democrata. Com reação, Tony o agrediu com uma cadeira. No mês seguinte, John tentou novamente se aproximar de Tony durante uma visita à sua casa. Dessa vez, John algemou Tony e começou a tirar suas roupas. Mas Tony não se rendeu facilmente. Ao notar que uma das algemas estava frouxa, Tony atacou John e o algemou. Diante dessa situação, John prometeu que nunca mais faria aquilo, e Tony acabou aceitando a promessa. Depois de se livrar da situação, nos anos seguintes, John se sentiu invencível, como se pudesse simplesmente tomar tudo o que desejasse. No mesmo tempo, ele se tornou um homem cada vez mais influente na comunidade local, sendo até mesmo fotografado ao lado da primeira-dama Rosalind Carter, no dia 6 de maio de 78. Além disso, John gostava de organizar festas temáticas e convidar centenas de pessoas. No dia 15 de julho de 78, ele realizou uma festa italiana, onde foi visto sorridente e feliz. Curiosamente, no mesmo local da festa, logo abaixo do forno que John usou para cozinhar, havia um corpo enterrado. Da mesma forma, sob o piso do banheiro, outro corpo podia ser encontrado. Nenhum convidado poderia imaginar o que estava escondido lá. Modus operandi ou maneira de agir do palhaço assassino. O modus operandi consistia em 3 fases. Mas antes de explicar os 3 atos, explicarei como funciona o caminho do crime. O caminho do crime, segundo doutrinadores como Eugênio Raul Zaffaroni, é o conjunto de etapas que levam uma pessoa a praticar o delito. Essas etapas são: cogitação. O crime começa na mente do agente, quando ele pensa em cometer um ato ilícito. Preparação. O agente toma providências práticas para realizar o crime, como adquirir ferramentas ou planejar ações. Execução. É quando o agente coloca em prática o ato criminoso. Aqui, ele pode ser pego em flagrante. Consumação. O crime se concretiza com a realização do resultado pretendido pelo agente, como a morte no caso de homicídio ou a subtração no caso de furto. Esse caminho pode ser interrompido por fatores como a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz, onde o agente, por vontade própria, abandona ou impede o resultado. Primeira fase, ele ganhava a confiança dos jovens com promessa de dinheiro, bebidas e drogas. Segunda fase, no meio da conversa, ele mostrava um truque de mágica.
onde algemava as mãos de suas vítimas. E, em seguida, começava a violência sexual. O ato durava horas e John costumava sentar no peito de suas vítimas, fazendo-as imitar cavalos, enquanto puxava rédeas improvisadas em volta de seus pescoços. Terceira fase, ele as estrangulava com uma corda ao redor do pescoço, que era apertada lentamente com o cabo de um martelo. Normalmente, a vítima levava mais de 2 horas para sucumbir. Muitas foram amordaçadas com um pano ou peças íntimas enfiadas profundamente em suas gargantas. Após a morte de suas vítimas, em algumas ocasiões, John as levava até a garagem, onde as embalsamava antes de enterrá-las. Naquele ponto de sua vida, ele já havia matado cerca de 20 jovens, e se não fosse o sequestro impossível de Robert Pish, provavelmente os horrores estariam acontecendo até hoje. O julgamento do palhaço assassino começou no dia 6 de fevereiro de 1980. A acusação descreveu as 32 mortes de jovens, enquanto a defesa alegava que os crimes haviam sido irracionais e impossíveis. O objetivo da defesa era fazer com que John fosse condenado como insano e, assim, enviado para um hospital psiquiátrico, o que seria melhor do que a sentença de morte. As testemunhas apresentadas pela promotora foram amigos e familiares das vítimas, que relataram diversos encontros violentos ou constrangedores que os adolescentes tiveram com John antes de desaparecerem. Jeffrey Higo, um dos sobreviventes dos ataques de John, foi levado ao tribunal para relatar o que havia passado. Ao contar os detalhes, começou a vomitar e se apresentou extremamente traumatizado pelo ocorrido, o que assustou o júri naquele momento. Em contrapartida, John não demonstrou nenhuma reação diante da situação. Os advogados de defesa levaram sua mãe e sua irmã para testemunhar sobre a violência física e mental que ele havia sofrido de seu pai. Algumas outras testemunhas também relataram como John era um ótimo vizinho. O psicólogo Thomas Elísio foi chamado pela defesa e alegou que o criminoso era um homem inteligente, mas sofria de esquizofrenia limítrofe. Outros especialistas apresentaram diagnósticos diferentes, incluindo esquizofrenia, transtorno de personalidade múltipla e transtorno de personalidade antissocial. A defesa encerrou o caso afirmando que John era louco apenas no momento em que cometia os assassinatos. O julgamento demorou cerca de 5 semanas, com mais de 100 testemunhas sendo ouvidas. Ao final, o júri condenou John em 33 acusações de assassinato. Sua sentença foi a morte. O criminoso foi levado para o corredor da morte do Centro Correcional de Menard, com sua execução marcada para o dia 9 de maio de 94, no Centro Correcional de Stantonville. Durante o tempo em que esteve preso, John concedeu diversas entrevistas, incluindo uma para o já falecido ex-agente do FBI, Robert Hasler. And what we did with each one of them, we did profile sheets on him. We wanted to know what this kid was into, what his background was. When they paint the image that I was this monster who picked up like these altar boys along the street and swatted them like flies, I said, this is ludicrous. Conforme o tempo passava, várias vítimas que ainda não haviam sido identificadas tiveram suas identidades reveladas. No entanto, próxima à data de sua execução, ainda havia 8 vítimas não identificadas, e John nunca se dispôs a ajudar as autoridades nas investigações. No dia de sua execução, John fez o último piquenique com seus familiares no pátio da prisão, e sua refeição foi um pau de frango do KFC, uma dúzia de camarões fritos, batatas fritas, morangos frescos e uma Coca-Cola Diet. Após orar com um padre católico, o criminoso foi levado para a câmara de execução. Devido à falta de experiência dos profissionais, a execução acabou atrasando por conta do entupimento em um dos tubos durante a injeção letal. No final, as suas últimas palavras foram: "Beije minha bunda". Ao lado de fora da prisão, cerca de 1000 pessoas aguardavam sua execução, muitas vestindo camisetas com os dizeres como "Sem lágrimas para o palhaço", enquanto uma minoria protestava em silêncio segurando velas. Sua morte foi confirmada à 00:58 do dia 10 de maio de 94. Em 2011, o sargento Jason, da unidade de casos arquivados do condado de Cook, descreveu que 8 vítimas de John ainda não haviam sido identificadas. Essa informação surpreendeu as autoridades, que não sabiam que haviam vítimas pendentes de identificação. Uma nova investigação foi iniciada, examinando os arquivos de 78, entrevistando investigadores originais do caso. Foi identificado que todas as 8 vítimas, exceto uma, foram estranguladas, e o perfil delas era de jovens brancos. Um período de exumação foi realizado e amostras de DNA foram coletadas. Na coletiva de imprensa, o xerife do condado de Cook pediu a cooperação do público para ajudar na identificação das vítimas. Uma das respostas veio da irmã de William, um jovem de 19 anos desaparecido em 76. A família sempre suspeitou que ele pudesse ser uma das vítimas de John, mas não havia registro odontológico. Com a coleta de DNA em 2011, William foi identificado como uma das vítimas de John Wayne. Outra identificação ocorreu em 2017, quando a família de James Eason, de 16 anos, desapareceu em 76 e enviou seu DNA para comparação. James havia telefonado para sua família dizendo que voltaria, mas nunca foi visto. Depois da comparação de DNA, James foi confirmado como outra vítima de John.
Em 2021, com a parceria entre o Departamento do Xerife e uma organização sem fins lucrativos, que utiliza informações genéticas, levou à identificação de mais uma vítima, Francis Alexander, de 21 anos, desaparecido em 76. Sua família acreditava que ele havia se afastado por vontade própria, mas com o avanço das investigações foi identificado como uma das vítimas de John. Mas as autoridades do condado de Cook mantêm a esperança que um dia todas as vítimas serão reconhecidas e suas histórias reveladas ao mundo. Bom, meus intrépidos, confesso que esse vídeo foi bem difícil de gravar, considerando a quantidade de vítimas. A cada listagem das vítimas no roteiro, parecia que eu sentia a dor delas. Um caso muito difícil de ser contado, principalmente pela maldade apresentada. Os requintes de crueldade foram os piores. Eu imagino aqueles adolescentes sofrendo a dor ininterruptas, e a única maneira de cessá-las era com a morte. Lembrando sempre que em casos como esse, devemos lembrar sempre da dor das vítimas e familiares, tentar entender a mente doentia do criminoso e assim conseguir se antecipar e não deixar que crimes assim ocorram. Chega ao fim mais um episódio da série Investigação Especial. Espero que tenham gostado. Não esqueça de fazer sua inscrição, dar o like, compartilhar e também comentem. Um grande abraço, até a próxima e permaneça com Deus.